Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema o medo de perder. Essa é uma questão bem interessante, porque assim como já conversamos outras vezes, para poder entendê-la é preciso analisar certos conceitos, certas visões de mundo, certas crenças que nós somos expostos desde a mais tenra idade. E uma delas é justamente essa questão da sociedade competitiva que nós estamos inseridos. Então, é sempre um buscando ser melhor que o outro, um buscando o lugar do outro, né? Enquanto, na verdade, deveria se buscar ser melhor do que si mesmo. A cada momento você é a sua melhor versão, né? Você está crescendo, está evoluindo. Você não se compara com as outras pessoas, você se compara com si mesmo. Você vê como é que você era antes, no passado, e como você é hoje. E o que você evoluiu nesse meio tempo. Mas dentro dessa forma que se montou a sociedade, já há muitos milênios aí para trás, essa questão da competição que vai sempre determinar que um será o ganhador e o outro será o perdedor, ou seja, um terá tudo e o outro não terá nada, tanto que, se formos observar, sobretudo no futebol, né, esses campeonatos, o futebol é extremamente competitivo. O campeão ele é saudado e venerado. E o vice-campeão, que é aquele, né, que conseguiu chegar também à possibilidade de disputar aí o título, esse não significa nada, né? Ele é colocado nele o mesmo peso que se coloca nos times que não conseguiram chegar até a final, né? Deu no mesmo. Quando na verdade ele conseguiu muito mais coisas, muito mais objetivos do que aqueles times que ficaram aí pelo meio do caminho. Mas como tudo é colocado dentro dessa questão de perde e ganha, então se tinha um título de disputa e alguém perdeu, ao perdedor não é dado nenhum valor, ele é totalmente desprezado. Então, por conta desses conceitos que nós vemos no dia a dia, né, que estão tanto nas relações de trabalho, nas relações pessoais, nas relações, aí nesse exemplo aqui, esportivas. Então a gente sempre, de alguma forma, vai ter esse medo de perder muito presente aí nas nossas vidas. Aí dependendo da história de vida de cada pessoa, isso pode ser mais forte ou menos forte, mas presente ele sempre está. Então, por conta desse medo de perder, as pessoas acabam se contentando com situações que elas não deveriam se contentar, né? É, aqueles que se contentam com pouco, aqueles que dizem assim, sobre isso no caso dos relacionamentos, é ruim com ele ou com ela, pior sem ele ou sem ela, né? Se está ruim com ele, se perdê-lo, vai ficar pior. E uma simples análise com mais calma faria o questionamento de, olha, bom, se está ruim com ele, como é que ficaria pior sem? Né? Porque já está ruim. Né? É, é, é,
como é que iria piorar se tivesse 100? Essa questão ela está muito relacionada com essa coisa da perda, ou seja, você tinha uma pessoa e agora não tem, e aí perdeu essa pessoa, né? Quando na realidade, se for fazer uma análise, a pessoa nunca teve a outra, né? Nunca teve ali um relacionamento, porque se estava ruim, não era um relacionamento, né? Era uma situação em que, vamos dizer assim, as pessoas se aguentavam, né? Para não ficar sozinho, né? Porque também existe essa questão, né? Quando a pessoa está solteira, todo mundo quer saber quando é que ela vai é, é, ter um companheiro ou uma companheira, né? E aí quando tem um companheiro ou companheira, aí o próximo passo é saber quando terá filhos. E aí quando tiver filhos, dali a um tempo vai começar a se perguntar quando terá os netos, né? É essa a lógica que se segue. Mas o que a gente quer colocar aqui é que esse medo de perder, que é fruto de uma sociedade baseada na competição, em que um tem que ser melhor que o outro, isso se entranha de tal forma na nossa percepção de mundo que isso também se transfere para outras áreas da vida, sobretudo na área de relacionamentos. Então é por conta disso que as pessoas acabam aceitando determinados relacionamentos que às vezes já começaram errado, ou às vezes não tinham nada para dar certo. Mas seja para dar uma resposta à sociedade, né? Que se estava solteiro e que agora não está mais, ou seja para suprir uma carência afetiva, do tipo que só serei feliz se tiver uma outra pessoa. Se não tiver, eu sozinho não consigo ser feliz. Então, seja por um motivo ou por outro, busca-se e inicia-se relacionamentos sem o adequado cuidado, né? Sem procurar conhecer a pessoa, né? Conhecer quais são seus objetivos na vida, quais são as suas preferências, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa pensa, né, da vida. A gente até já, essa questão aí de se conhecer a outra pessoa, a gente até já aprofundou num outro vídeo aí que você pode assistir da série de autorrelacionamento, da série de autoconhecimento, que é o início dos relacionamentos. Lá a gente já entrou aí nessa questão de a necessidade de você conhecer o outro para que você inicie um relacionamento. Mas o que a gente quer colocar aqui agora é que muitas vezes, se por conta de uma baixa autoestima, de dar uma resposta para a sociedade, né, acabou que se ingressou num relacionamento que não se mostra adequado, que não se mostra, né, que é um relacionamento agradável, porque relacionamento é aquela coisa que você escolhe livremente, né? Você tem várias opções e você escolhe aquela opção que você deseja. Então, se é algo que você tem aí a possibilidade de escolher, né? Antigamente era mais complicado, porque os relacionamentos eram impostos, né? A mulher tinha que aceitar aquele marido que se colocavam para ela, tinha aquela questão toda do dote. Hoje em dia já não acontece aí mais isso, pelo menos, né, na grande maioria dos países. Em alguns lugares ainda isso é uma prática, mas aqui, pelo menos no Brasil, não é algo que faça parte do cotidiano das pessoas. Então,
como a pessoa tem essa liberdade de escolher com quem que ela vai se relacionar, é justamente para que ela faça uma escolha, né, adequada de se relacionar com alguém que vá somar, porque se a pessoa acredita que a felicidade só existirá quando tiver outra pessoa ao seu lado, essa já é uma questão, já é um ponto de exclamação para que se possa parar e refletir, porque as coisas não foram criadas para que a nossa felicidade estivesse fora, né? A nossa felicidade está em nós mesmos, na maneira como nós encaramos a vida, encaramos a realidade. Aí vai passar pelas crenças que nós temos, pela visão de mundo, por tudo isso que a gente comenta aqui nessa série de autoconhecimento. Então, isso bastaria para que a pessoa, por si só, já fosse feliz, já tivesse alegria na vida. E aí, se vai se relacionar, encontrar uma outra pessoa, é para potencializar essa alegria. Você imagina duas pessoas felizes que se encontram. Elas têm a possibilidade de ficarem mais felizes, de potencializarem essa energia. Não é uma pessoa infeliz que encontra outra infeliz que, se casar os dois, é capaz de ficarem felizes, né? Por isso que o autoconhecimento é importante. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa resolver as questões internas que nós temos, as questões com nós mesmos. Uma vez que a gente está trabalhando nessas questões, e é isso que a gente faz lá na terapia tarológica, trabalhar essas questões internas, né, em busca desse aperfeiçoamento, desse autoconhecimento, a partir do momento que a gente está trabalhando isso, a gente tem condições de um relacionamento com outra pessoa, né, seja aí, nesse exemplo que a gente está dando aqui, um relacionamento amoroso, mas que possa ter a chance de dar certo. Por quê? Porque a pessoa já está fazendo esse trabalho, ela própria, de autoconhecimento, de identificar os seus padrões de comportamento, porque senão o que acontece é uma projeção, né? Acaba que o relacionamento não dá certo por causa do outro, né? É culpa do outro, né? A gente, nesse caso aí, foi uma vítima da situação, demos azar, não escolhemos direito, quando na realidade, se esse for o tipo de pensamento, a gente corre um risco muito grande de, num outro relacionamento que tivermos, repetirmos os mesmos padrões, os mesmos erros. Por isso que muitas vezes, quando duas pessoas estão juntas e a relação não anda bem, antes de se avaliar se, né, se as pessoas realmente deveriam estar juntas ou não deveriam, ou se o negócio começou errado e aí não tinha como mesmo dar certo, antes de chegar nesse ponto, é preciso que cada uma das partes faça uma reflexão, um trabalho aí de autoconhecimento, para saber o que ela precisa mudar no seu comportamento, ela precisa evoluir, precisa modificar para que a relação dê certo. Porque muitas vezes a relação não dá certo porque a pessoa tem questões que precisam ser resolvidas que acabam que se apresentam, né? Tanto que se fala que nós atraímos para a gente as pessoas, as situações que vão ajudar no nosso crescimento. Como tudo no universo evolui, então nós estamos constantemente atraindo aquelas situações que vão nos ajudar a evoluir. Então muitas vezes se atrai um tipo de pessoa que vai acabar levando-nos
a questionar determinados comportamentos que nós temos. Aí, se fazemos esses questionamentos, nós conseguimos superá-los e a relação que poderia ter algum complicador já não tem mais, porque aquela questão nossa que estava atrapalhando o relacionamento, ela já foi resolvida. Por exemplo, um homem que na infância teve aí uma dificuldade aí com o pai ou com a mãe, né? E em receber ordens, por exemplo. Então vamos dizer que a mãe dava muita ordem para ele. E aí nos relacionamentos que ele atrai para si, ele acaba atraindo mulheres com um perfil aí parecido com esse perfil que a mãe tinha, né, de dar ordem, né, de querer controlar, de direcionar. Tudo isso para que ele consiga trabalhar essa questão, né? Trabalhar essa situação. Mas se a pessoa não está disposta a trabalhar isso, o fato da outra pessoa dar ordem vai fazer com que ela vivencie mais uma vez aquelas situações lá da época da infância com a mãe, né? Ou seja, os atores mudaram, mas a situação é a mesma. E aí começam os conflitos, porque justamente existe o conflito porque existe uma questão de uma pessoa que precisa ser resolvida. E aí, se essa questão não é resolvida, o que acontece na prática? A pessoa se separa, daqui a pouco já está num outro relacionamento e dali a algum tempo as questões que deram problemas da última vez voltam à tona novamente. E como o parceiro mudou, né, a pessoa que foi a constante aí nessa equação, então já dá para ver que são questões que ela precisa trabalhar e ela precisa resolver. Então, mas muito por conta desse medo de perder, de ficar sem o outro, né? As pessoas acabam que não entram por esse caminho de procurar conhecer bem a pessoa com que elas vão se relacionar, com que elas estão se relacionando. Se as coisas não estiverem andando bem, que elas se proponham a dialogar, a conversar, que elas também tenham a percepção de que se existem problemas ou divergências, é porque há a necessidade de que cada uma das pessoas mude o seu comportamento, né? O comum é dizer que a dificuldade existe por causa do comportamento do outro. Se o outro não se comportasse assim, não teria problema. Quando na verdade é o comportamento dos dois que trazem problemas, porque se tem uma pessoa que está equilibrada, que está fazendo esse trabalho de autoconhecimento, que está buscando melhorar, buscando evoluir, ela sabe por experiência própria que assim como ela tem as questões que ela está buscando resolver, o outro lá também tem as suas questões. E se ele não está disposto a resolver essas questões, a pessoa já sabe que isso poderá trazer dificuldades na relação. Mas o fato dela estar fazendo a sua parte, de buscar esse autoconhecimento, de buscar se melhorar, aperfeiçoar, resolver os seus padrões, acaba que aquilo que seria o conflito já diminui, porque como a pessoa sabe, percebe que é difícil, né? É um trabalho muito único, esse trabalho de você procurar se aperfeiçoar, se melhorar, e se a pessoa
percebe a dificuldade que ela está tendo em resolver as suas próprias questões, ela também vai entender que o outro lá também pode ter as suas dificuldades, por isso talvez até que não tenha aí começado efetivamente um trabalho de autoconhecimento, porque tem umas questões que a pessoa às vezes não quer mexer. Então, só o fato da pessoa ter essa compreensão já diminui muito as divergências. E outra coisa que faz com que essas divergências sejam diminuídas é justamente o diálogo. Uma coisa muito comum nos relacionamentos é justamente a falta de diálogo. Só fica-se apenas cobranças dos dois lados, né? Um cobra o outro o tempo inteiro, né? Para atender os seus próprios interesses, e não há uma conversa de que cada um procura expor aquilo que gostaria, os pontos que poderiam melhorar no relacionamento, as coisas que poderiam ser feitas diferente, justamente para que se busque essa harmonia. E o fato de não entrar nesse mérito está por trás dessa questão do medo de perder. Porque a pessoa acha que se ela for, como se fala, discutir a relação, pode ser que fique ali evidente, talvez, que aquela relação não tem futuro, né? Não tem futuro por quê? Porque aquelas duas pessoas, no atual momento, com as questões internas que cada um tem, todo mundo tem as suas questões internas para resolver. Se não tivesse, o planeta já seria outro, né? Já até essa questão da competição não existiria, né? A vida seria regrada pela cooperação, um ajudando o outro. Mas se existe essa questão, né? Se as pessoas na relação elas não querem trabalhar essas questões, aí realmente aquilo não tem muito para onde sair, né? Não tem muito futuro, né? Então as pessoas ou permanecem se aturando, né? Por esse medo de perder, porque se acabar o relacionamento, como é que eu vou ficar? Não vou ter ninguém, né? Vou ficar sozinho. Que é outra crença também que se tem em relação à realidade dos relacionamentos, que você chegou numa certa idade, se você separa, você não vai conseguir encontrar outra pessoa. Mas a questão aí é que antes até de se chegar, né, a algo mais definitivo, como uma separação, precisa primeiro que cada um possa fazer uma reflexão naquelas questões que ele precisa mudar, que ele precisa fazer diferente para que o relacionamento dê certo. Entendeu? Tem que ter essa intenção de cada uma das partes desse relacionamento de buscar se melhorar, buscar se modificar, buscar uma maior harmonização. E se não houver formas disso acontecer, porque uma parte ainda continua muito resistente à mudança, aí infelizmente não tem como seguir em frente. Aí é realmente a hora de procurar aí um novo caminho. Mas o que a gente quer colocar aqui é que muitas vezes procura-se um novo caminho sem fazer esse trabalho de autoanálise, de ver o que eu poderia melhorar para que a relação fosse melhor. Né? Porque aí, nesse caso, a culpa fica no outro. Né? Não foi, a relação não deu certo porque o outro era daquele jeito. E aí, quando se vai para um novo relacionamento, acaba que, como a gente já falou, dali a um tempo, aquelas questões que trouxeram as dificuldades da última vez, elas vão aparecer de novo, porque eram questões que a pessoa não trabalhou
e elas vão aparecer de novo para que sejam trabalhadas e vai continuar aparecendo até o dia que a pessoa resolva assumir a responsabilidade por aquilo que acontece com ela e procurar mudar. Então é preciso fazer uma reflexão, né, sobre essa questão aí desse medo de perder, né, que pode estar impedindo com que a pessoa busque justamente a harmonização, busque justamente não perder, né? Não é aquela coisa que se for... As pessoas têm medo, acontece algo que as impede de dialogar, elas têm medo de conversar, né? Justamente porque às vezes acreditam que se for conversar, se for botar as cartas na mesa, como se fala, vai se realmente ver quem é a outra pessoa, né? A outra pessoa vai se mostrar e aí com isso pode ser que a relação termine. Então é melhor não mexer nisso. Mas aí fica dentro dessa coisa de que é ruim com ele e pior sem ele, né? Quando na realidade, se não está bom na situação, saindo dessa situação, abre-se caminho para novas situações, novos relacionamentos, né? É, é preciso sair também dessa perspectiva negativa, que o tempo todo as pessoas estão começando relacionamentos e terminando os relacionamentos. Então, sempre tem pessoas disponíveis para novos relacionamentos. Não é uma coisa que se não tiver essa pessoa não vai ter mais ninguém, né? Essa é mais uma ideia introjetada por essa sociedade da competição, que é a escassez. Quando você bota a competição, que vai ter ganhadores e perdedores, alguém vai ficar sem. Então aí você já materializou, já criou a energia da escassez, ou seja, alguém não vai ter nada. Então quando se fala, sobretudo nessa questão de relacionamentos, se a pessoa se separa, ela pode não encontrar mais ninguém. Quando na realidade existem pessoas aí disponíveis o tempo inteiro, né? Os relacionamentos, como a gente já falou, começa e termina, começa e termina. Então, muitas vezes é uma oportunidade da pessoa encontrar alguém. Vamos dizer que é uma pessoa que está buscando aí o seu autoconhecimento, o seu aperfeiçoamento. É uma oportunidade dela encontrar alguém que também tenha essa disposição de buscar, identificar quais aquelas características que ela tem que precisa mudar. E aí duas pessoas com esse espírito têm muito mais condições de dar certo do que quando se relaciona com aquela pessoa que é o, vamos dizer assim, o perfeito absoluto, né? É aquela pessoa que nunca erra, que sempre está certa, que nunca admite os erros, que nunca se desculpa pelos seus erros. Essa é muito difícil de lidar, porque os problemas existem porque ela não está enxergando aquilo que precisa enxergar em si mesma, e aí não tem solução. Por mais que a outra parte queira melhorar, queira se aperfeiçoar, ela está remando. Se tem o outro lá que não está remando, aí fica muito difícil de conseguir algo produtivo. E muitas vezes acontece que o fato da separação acaba que tira a pessoa dessa hipnose que ela está de querer ser o mais perfeito, a mais perfeita de todos, né? E aí o fato de ter separado faz meio que a pessoa cair do cavalo e ver, bom, de repente pode ser que eu não era tão perfeito assim, né? A gente está colocando isso não como um estímulo para que as pessoas que não têm um relacionamento que não esteja muito bem se separem. Não é essa a questão. A questão é mostrar que antes de qualquer coisa é preciso buscar a harmonia,
buscar o conhecimento do outro, buscar o entendimento do outro, aceitar que cada um tem as suas questões a serem trabalhadas, aceitar que cada um tem aí os traumas, as situações da infância que estão para serem resolvidas. Então é buscar harmonicamente com que cada um busque seu próprio aperfeiçoamento, né? Seu próprio autoconhecimento, justamente para que se possa ter essa harmonização, aquela coisa. Antes de dizer que não dá certo, é preciso tentar harmonizar, é preciso tentar verdadeiramente, sinceramente, com que cada parte busque aquilo que precisa melhorar em si para que a relação dê certo, para que a relação se harmonize. Senão é aquela coisa que vai pulando de relacionamento em relacionamento. E aí, quando chega numa certa idade, num certo ponto, que aí acredita-se que não vai conseguir pular de relacionamento em relacionamento com tanta velocidade, aí a pessoa acaba que se prende num relacionamento que não, de repente não deveria nem ter começado, mas como entra esse medo de perder na jogada, né? Porque aí nesse ponto já não pode ficar solteiro de novo ou solteira, porque vai ter mais dificuldade de encontrar outra pessoa. E aí, quando chega nessa situação, a pessoa acaba preferindo empurrar com a barriga do jeito que está, do que procurar aí uma outra pessoa, quando acontecem aqueles casos em que realmente, né, uma das partes, né, uma das pessoas da relação, ela é irredutível, né? Ela não aceita mudar, não aceita que está errado, não aceita que precisa ver as coisas de outra forma, não aceita que precisa mudar. Então chega um ponto em que você não consegue mais seguir numa situação em que um lado só está remando e o outro está parado, né? Mas na grande maioria dos casos, o sincero desejo de harmonizar a relação, de buscar o que tem melhor, o que os dois possam fazer de diferente, o que os dois possam fazer de melhor, conhecer mais o outro, conhecer a história do outro, entender por que a pessoa tem determinados comportamentos. Então, quando se faz esse trabalho, aí sim, aí a chance de ter um relacionamento feliz, produtivo, equilibrado é muito grande, porque se buscou resolver essas questões. E lá no nosso tarô mitológico, a carta que traz para a gente essa reflexão, né? Cada carta do tarô ela tem N significados, né? E aqui na série de autoconhecimento, cada vídeo vai trabalhando um desses significados. Isso, inclusive, acontece situações que a mesma carta ela é tema de mais um vídeo, porque a gente vai explorando, né, esses N significados que as cartas têm. Então, uma carta que traz essa mensagem aí do medo de perder, né, de buscar conhecer aí melhor o parceiro ou a parceira, é justamente aqui a carta do 5 de copas. O 5 de copas a gente vê Psique, né, com uma lamparina na mão, e lá ao fundo Eros, né, que está com as asas douradas. Eros está fugindo, né? Ele estava na cama deitado, Eros levantou-se, foi embora correndo, porque Psique acendeu aí essa lamparina e tinha uma regra, que Psique não poderia ver a face de Eros, ou seja, ela casou com Eros, mas ela não poderia vê-lo, ela não poderia ver com quem que ela estava casando, né? Então, nesse momento aqui, ela descumpriu essa regra, ela foi ver quem é que estava ali junto com ela, né? Que Eros só chegava à noite, né? Ela ficava o dia inteiro lá no castelo,
e à noite, quando estava tudo escuro, é que Eros chegava, deitava-se com ela e no dia seguinte de manhã ele ia embora. Então ela passava o dia inteiro sem vê-lo. Essa é uma reflexão que mostra, muitas vezes, quando as pessoas se relacionam meio que por impulso, né? Meio na correria, sem dar tempo para que cada um se conheça, e aí um acaba que não conhece o outro. A pessoa depois de um tempo fala assim, poxa, eu até hoje eu não sabia a pessoa com quem eu estava me relacionando. Né? E essa carta aqui do 5 de copas, ela mostra bem isso, né? Psique, ela foi ver quem é que era o seu marido, né? Quem é que ela estava se relacionando. E aí, a partir disso, a partir desse conhecimento, que ela foi em busca, né, de Eros, né, que é o deus do amor, né? Ela foi em busca aí ao amor para justamente se reconciliar com Eros, e nesse caminhar ela teve que fazer muitas tarefas, né? As tarefas dadas por Afrodite para ela, mas tarefas internas dela com ela mesma, né? Para que ela pudesse superar certos padrões de comportamento e aí assim conseguir se reconciliar lá com Eros de forma mais consciente. Então, o 5 de copas ele traz essa mensagem de que, em primeiro lugar, precisa se entender que cada pessoa tem as suas questões internas que precisam ser trabalhadas, né? Então é importante que cada um procure trabalhar isso. A partir do momento que se está trabalhando isso, buscar o diálogo no relacionamento, buscar encontrar as formas de se harmonizar a relação, se equilibrar, né? Justamente para que as arestas, as dificuldades possam ser equacionadas. Então, é não deixar com que talvez esse medo da perda, né? Se eu for mexer nisso, se eu for discutir a relação, como se fala, pode ser que a relação acabe. É não deixar que esse medo de conhecer o outro, de querer conhecer e se abrir também para o outro, mostrar, né, aquelas coisas que você tem mais dificuldade de lidar, né, e como que pode resolver esse tipo de comportamento, porque é aquela coisa, para que tenha uma relação entre duas pessoas, é aquilo que se fala, as duas pessoas elas têm que se fundir, né? Elas serem uma só, né? Até nos rituais de casamento é colocado isso, né? Que precisa que a partir daquele momento os dois são um. O que significa isso? É que a vontade de um não vai prevalecer, a vontade do outro também não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vontade, vamos dizer assim, do bem comum, que irá atender tanto um quanto o outro. Não pode ser só o que esse aqui quer, não pode ser só o que o outro quer, mas tem que ser uma terceira via, uma terceira opção que vai atender o interesse tanto de um quanto de outro. Então, quando se tem um relacionamento em que em cada pessoa não busca o atendimento dos próprios interesses, daquilo que ela quer, mas ela busca atender o interesse do casal, ou seja, o que seria melhor para o casal, né? Como uma pessoa só, né? Se já teve essa união, é uma pessoa só, então o que seria interessante para o casal? Aí sim é possível ter um relacionamento, porque o conflito vem daquela coisa de eu quero isso, eu quero que você faça, é um querendo que o outro faça alguma coisa, né? Eu quero que você seja desse jeito, o outro lá quer que eu seja do jeito assado, e aí com isso fica o conflito, quando na verdade não é nem do meu jeito, nem do jeito do outro, mas é de uma terceira via aí que virá a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir da compreensão e da busca dessa harmonização onde cada um vai ceder, né? Não é um só que cede, são os dois lados cedem em benefício de uma solução
que consiga equilibrar e consiga trazer aí a harmonia, a tranquilidade para os dois. Ou seja, pensa-se no casal e não no bem-estar individual de um ou de outro, tá certo? Então essa é a reflexão de hoje da nossa série de autoconhecimento. Sugiro inclusive que você assista aí outro vídeo que é o início dos relacionamentos, que fala também dessa questão de como a gente precisa conhecer bem a pessoa antes de nos relacionarmos com ela. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá!